Vamos para o segundo vídeo dessa semana? Fica comigo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2. O terceiro ponto é o seguinte. Lucas capítulo 7, versículo 36 ao 47, vai contar uma história de um certo homem, acho que fala do Simão, né? Simão, ele foi comer na casa do Simão, chega uma pecadora, começa lá a lavar os pés de Jesus e tal, e com as lágrimas, enxugar com os cabelos, etc, etc, etc. Olha, e aí o Simão e algumas pessoas que estavam lá começaram a julgar, né, em seus pensamentos, começaram a dizer assim, se esse homem fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher é essa que está aí, aos pés dele. E aí o Senhor Jesus chama o Simão e diz: eu quero contar uma historinha para você, Simão. Olha, cara, cheguei em sua casa, você não me deu água para lavar os pés, você não cuidou de mim, não fez uma boa recepção, como é o costume se fazer, não é? Quando você convida um amigo, na condição de amigo, ou seja o que for, é convidado seu, mas você não me deu água para lavar os pés, essa mulher está lavando com as lágrimas. Você não trouxe nada para enxugar, ela está enxugando com os cabelos. E o Senhor termina essa história dizendo para ele o seguinte, porque, quem é muito perdoado, ama muito. Mas quem é pouco perdoado, ama pouco. O que tem a ver com esse texto aqui é simples. O judeu que peca menos, ele ama pouco. Por quê? Porque a dívida dele é pequena. Quem está entendendo aí? Quem ama muito é porque a dívida era grande. Olha, eu vou dizer para você aqui, para você entender bem facinho. Suponha que eu deva R$5 para o Igor, esposo da Niane, Igor, R$5. E eu esteja devendo para o meu primo Humberto 5 milhões. Devo R$5 para um e 5 milhões para o outro. Eu não tenho como pagar nem os R$5, nem os 5 milhões. E eu sou perdoado pelos dois. Quem foi que me amou mais? Foi Humberto ou Igor? Porque aqui, se alguém me deve R$5, é fácil perdoar para mim. R$5 é R$5. Sim, mas 5 milhões são 5 milhões. Eu tenho que me esforçar muito, eu tenho que ter muito amor por essa vida para poder liberar. 5 milhões? Não é não? Pois é. Então, do nosso coração, da mesma forma, aí eu devia R$5 e fui perdoado. Ok, obrigado. Não estou constrangido, mas quando eu devo 5 milhões e eu sou perdoado, eu tenho que ter alguma manifestação, gente. Eu tenho que ter alguma expressão. Porque 5 milhões são 5 milhões. E agora, sabe, é o que Jesus está dizendo aqui. Quem pouco é perdoado, ama pouco. Mas quem muito é perdoado, ama muito. Ou seja, parece que quanto mais você se sente santo, mais próximo de Deus, mais como judeu, parece que você perde a capacidade de demonstrar um amor maior, uma gratidão maior, porque você já não vive cometendo os grandes pecados, né? Então compreenda o versículo 1 quando ele diz: você é indesculpável, porque quando você julga, você está praticando as mesmas coisas. É por isso que eu sou indesculpável. É por isso que eu me condeno. Quando é que eu me condeno? É quando eu estou acusando uma pessoa de pecado, mas eu também tenho pecado. Pode não ser o mesmo pecado, mas eu tenho pecado. Ok? E o Senhor Jesus está tirando da mão dos homens essa pedra de juízo e colocando ela onde deveria estar, na mão de Deus. Amém? Por quê? Porque todos pecaram. Que negócio é esse? Aí eu pequei menos, eu vou julgar a pedra no que pecou mais? Que negócio é esse? Eu pequei também? Tem também aquela história, né? Parece que alguém estava devendo e aí pediu perdão e foi perdoado. Ela estava perdendo uma dívida enorme, como o exemplo que eu dei agora, usando a pessoa do Igor e do Humberto. Só que essa pessoa foi perdoada dos 5 milhões que ela devia,
e saiu atrás de alguém que devia R$ 5 para ela. Ele disse, me pague, senão eu vou te pôr na cadeia. Aí isso chegou nos ouvidos do homem, para quem ele devia anteriormente, devia os 5 milhões. E aí o homem chama ele, né? Servo mal. Rapaz, eu te perdoei 5 milhões, tu não pode perdoar 5. E aí ele já vai para outra vertente, que é o seguinte. Quando o Senhor coloca como ordem para os que são discípulos dele, a gente, o amor é um dever, é imposto. O amor com o qual nós devemos nos amar, o consolo com o qual nós devemos consolar uns aos outros, é o mesmo consolo que nós recebemos, o mesmo amor que nós recebemos, o mesmo perdão que nós recebemos do Senhor, nós devemos passar adiante. Amém? E uma quarta e última coisa, nesse versículo primeiro ainda, eu quero só pincelar mais uma vez, o perdão, ele não é oferecido para todo mundo, não. Não, é o amor de Deus que é oferecido para todo mundo, gratuitamente, sem reserva, sem limites, não impõe condições, é incondicional. O perdão só é oferecido a quem se arrepende. Quando eu falo que o perdão só é oferecido aos que estão arrependidos, ou que se arrependem, eu lembro também que no capítulo 1 encerra falando de quê? Daqueles que não se arrependem. Daqueles que, mesmo sabendo que são dignos de morte, os que cometem tais transgressões, que detêm a verdade pela injustiça, e continuam não só praticando aquilo, mas ensinando outros a fazerem, não se arrependem. Eles continuam praticando aquilo, incentivando essas obras. Para esses aí, não tem outra coisa a ser oferecida. O amor de Deus já foi oferecido, foi descartado. O perdão, nunca. Eles não se arrependem, não tem perdão. O que vai ser imposto sobre eles é o juízo, a ira de Deus. Com toda certeza, ok? Deixe-me ver aqui o segundo versículo. O versículo 2 é só uma continuação aqui do que está sendo escrito no versículo 1. Ele diz, você que julga os outros e comete as mesmas coisas, você está se julgando a si mesmo. Você é indesculpável, você está julgando e está cometendo os mesmos erros. Versículo 2 diz assim, sabemos que o juízo de Deus é contra os que praticam tais coisas e o juízo de Deus é conforme a verdade. O juízo de Deus não pode ser manipulado, nem faz acepção de pessoas. Assim como a salvação está ao alcance de todos os que creem, todos os que se arrependem, todos os que querem seguir o Senhor, o juízo de Deus virá sobre todos, inclusive os que rejeitaram o amor de Deus, né? Versículo 3 vai dizer, assim quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Não, ninguém vai escapar do juízo de Deus, ninguém escapará. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus é que o leva ao arrependimento? Essa parte aqui, eu julgo, mas eu estou praticando os mesmos erros. O questionamento é, você acha que você vai escapar do juízo de Deus? O que Paulo está dizendo aqui, ele está simplesmente desmantelando, tirando o manto, descobrindo. Desmantelar aqui, viu, aqui no Ceará. Você vê como o Brasil realmente é um país continental, cheio de pequenas culturas, né, regionais em vários lugares. Mas a palavra desmantelar, aqui, ó, fulano ali é desmantelado. Desmantelado aqui é o cabo que anda todo errado. Mas o sentido literal da palavra não tem nada a ver com estar desmantelado. Desmantelar é tirar o manto de sobre. Tá? Paulo está tirando o manto de sobre esse problema que estava dentro da igreja de Roma, e as pessoas não queriam publicar, mas chegou aos ouvidos dele. Ele agora está dizendo, ei, judeu, para de julgar seus irmãos. Ele está, ó, essa palavra é com relação aos judeus. Ele fala também com relação aos gentios, né, que praticavam imoralidade sexual. Vai lá no capítulo 1, a partir do versículo 18, você vai ver. Na degradação moral terrível. O outro, não, eu sou santo, vou julgar então. Vou te julgar. Não. Cruel, isso é muito cruel. Bom, sobre o arrependimento, eu quero também que você compreenda outra coisinha aqui. O arrependimento, ele não vem a nós por força.
O arrependimento é obra do Espírito Santo. Não é força minha, é obra do Espírito Santo. É a primeira coisa que eu coloquei aqui, do versículo 3 e 4, né? E também, o arrependimento fala da forma como eu me posiciono a partir dos apelos que Deus faz com relação às minhas ações, com relação aos meus pensamentos, minhas escolhas. Eu posso escolher fazer o certo. Eu posso escolher me firmar na verdade. O Senhor, ele me declara o que é bom, mas Ele não vai me forçar a querer o que é bom. Deus não é o dono da minha vontade. Eu é que sou. Por isso é que eu vou responder por minhas escolhas. Por isso é que eu tenho responsabilidade com relação àquilo que eu escolho. Porque se fosse Deus escolhendo por mim, Ele não teria que me cobrar coisa nenhuma. Certo? Bom, a bondade e a misericórdia de Deus, o perdão, o amor de Deus, estão ao alcance de todos. Todos quais? Todos que têm um coração quebrantado do Espírito. Todos que se achegam a Deus. Todos que escolhem viver debaixo da luz da verdade. Tá? Ao alcance de todos que se esticarem. A maior parte das pessoas se esconde. Quando a luz brilha, segundo o que está escrito na Bíblia, a luz resplandece nas trevas e os homens correram, se esconderam. Por quê? Porque suas obras eram más, elas não queriam ser reprovadas, né? Não queriam ser publicadas, não queriam que fosse manifestas suas obras, porque suas obras eram obras ruins, né? Tá ok? No versículo 5, antes do versículo 5, eu quero ler para vocês aqui, que está no versículo 4 ainda, Romanos 2, versículo 4, eu fiz algumas observações, né? Vou só ler alguns versículos. Veja Isaías 30, versículo 18. Isaías 30, versículo 18. Diz: contudo o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça, como são felizes todos os que nele esperam. Segunda carta de Pedro, apóstolo Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. E lá no versículo 9, né, 2 Pedro 3, 9, diz: o Senhor não demora em cumprir sua promessa como julgam alguns, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Por que que Deus quer que nós cheguemos ao arrependimento? Porque é a única forma de sermos salvos. Porque é a única forma de recebermos perdão de Deus. Agora Deus vai nos forçar a chegar ao arrependimento? Não. Compreendam isso. É a bondade de Deus, é a tolerância de Deus, é a longanimidade de Deus que nos leva ao arrependimento. A paciência de Deus que nos leva ao arrependimento, ok? Então, Ele está esperando que cada um de nós se arrependa. Muito obrigado você que esteve comigo até aqui, ou está comigo até aqui. Eu quero te pedir que se inscreva nesse canal e que divulgue essa obra em nome de Jesus.